Olá, grandes obras exigem cuidados redobrados, principalmente no que se refere aos impactos que irão causar ao meio ambiente. A legislação traz uma série de exigências às empresas que pretendem construir e acaba por gerar diversas divergências e dúvidas, principalmente no setor de construção. E desrespeitar essas normas pode trazer muitos problemas. No programa de hoje, vamos saber as razões e o que propõe a lei do licenciamento ambiental das atividades da construção civil e discutir as taxas de cobrança no setor. Tudo isso e muito mais você confere agora no Povo Economia, que já está no ar. E para falar sobre o assunto de hoje, eu recebo aqui no estúdio o vereador do PT e líder do partido na Câmara Municipal de Fortaleza, Deodato Ramalho, e o vice-presidente da área imobiliária do Sinduscon Ceará, André Montenegro. Eu agradeço a presença de vocês dois, principalmente para discutir um assunto tão importante para a cidade de Fortaleza. E queria colocar primeiro como está a situação, vou passar para o André, como é que está a situação hoje dos licenciamentos ambientais. Ano passado, houve um grande embate entre o Sinduscon e a Secretaria do Meio Ambiente, né, inclusive com queixas de ambas as partes. E eu queria saber como está hoje o processo de licenciamento ambiental. Bem, é sabido que assumiu a nova administração, né, a prefeitura agora está sendo gerida pelo Roberto Cláudio, e mais particularmente a Secretaria Selma, que mudou de nome agora, está sendo gerida pela doutora Águida. Nós já tivemos umas 2 reuniões com a doutora Águida, explicitando as nossas dificuldades, né, os nossos anseios com relação ao licenciamento ambiental. Ela se mostrou muito receptiva. Nós vamos encaminhar para ela, agora no mês de fevereiro, uma proposta para o licenciamento, né, para que ele se torne mais fácil, né? Se torne essa peça que hoje você não sabe o que é que você licencia e como licenciar. Então, para que a gente possa trabalhar com tranquilidade em Fortaleza, nós temos que ter leis claras, um licenciamento mais claro, né? Até para que as pessoas possam ter acesso. As empresas, com seus corpos técnicos, são mais preparadas, mas a grande maioria da população não sabe nem como proceder com o licenciamento ambiental. Deodato, você foi secretário do Meio Ambiente do município, é uma pessoa que milita nessa área. Qual é o problema hoje, na sua visão, qual é o problema hoje para os licenciamentos? Bom, primeiro, agradecer o convite, cumprimentar você, Neila, pela oportunidade, cumprimentar o André Montenegro, que é o vice-presidente do Sinduscon, com o qual, não só com ele, mas com a entidade, né, quando fui secretário, a gente estabeleceu um diálogo permanente. E se não foi mais produtivo, eu reputo por, primeiro, condições de dificuldades operacionais da Secretaria, mas também por uma certa reticência da própria direção do Sinduscon em compreender algumas questões que estão colocadas hoje no Brasil e no mundo, que nós não podemos mais fugir delas. É fato que a Secretaria, antes, como agora, até porque, obviamente, não deu tempo ainda, em um mês de gestão, evidentemente que não tem como ainda você apresentar um resultado diferente. Mas, nessa questão do licenciamento ambiental, e talvez tenha sido o ponto onde o único ponto, talvez, que a gente tenha tido divergência com relação ao setor da construção civil, embora com muitos avanços que foram implementados nesse período em que eu fui secretário, e não só do período que eu fui secretário, inclusive até o final da gestão da prefeita Luiziane Lins, inclusive com transparência, com discussões claras. Eu quero lembrar, por exemplo, que nós fizemos o plano de manejo da Sabiaguaba, que havia um verdadeiro pavor da classe empresarial da construção civil, um medo de que a instituição do Parque da APA da Sabiaguaba fosse inviabilizar completamente qualquer empreendimento naquela região. Evidentemente que no parque isso estava pactuado, todo mundo sabia que não podia mais ser construído nada lá. E nós fizemos esse plano de manejo com a participação de todos,
coordenado pelo professor Jeová Meirelles, da Universidade Federal, com discussões no Sinduscom, com a diretoria do Sinduscom, com discussões na semana, com discussões lá na comunidade da Sabiaguaba. O próprio André Montenegro participou de quase todas essas reuniões, né? E fizemos com muita tranquilidade, sem nenhum conflito, né? E, de fato, a coisa andou. Na questão do licenciamento ambiental, o primeiro grande problema que eu vejo é porque havia, não apenas na visão da iniciativa privada, mas até mesmo do poder público, porque a questão do licenciamento e da necessidade de ter, por exemplo, alvará de construção, ela obriga a todos, inclusive o poder público. E eu fui muito claro, fui muito duro nessa questão. Quer dizer, o poder público tem que dar o primeiro exemplo. Como é que o poder público vai exigir da iniciativa privada algo que ele não faz? Qual era o problema que ainda persiste hoje? É porque ainda tem muita gente que não é de má fé, mas um pouco ainda apegado a um passado que a gente tem que sepultar, que é o passado de achar que se pode fazer tudo na cidade sem os devidos cuidados com a legislação, sem o devido licenciamento. Olha, só para dar um dado, em 2002, em 11 anos, o total de licenciamento que teve, não existia ainda a SEMAN, porque a SEMAN foi constituída, salvo engano, criada em 2003, mas existia a antecessora da SEMAN, que fazia os licenciamentos. Foram licenciados 186, foram expedidas 186 licenças, entre licença de operação, licença de instalação e licença prévia. Total 186. Em 2004, foram 337. Sabe quanto foi em 2002? 1.420. Então, veja aí o salto, o avanço que nós tivemos entre 2005 e 2012. E o crescimento das demandas da Constituição Civil. Aí o doutor Dandara está esquecendo de falar, porque houve muita demanda. Em 2002, 2004, nós construímos no volume que a gente constrói hoje. Né? É verdade, mas o é verdade. aumentou sensivelmente. Mas talvez isso aí não represente 50% do que tem lá. Mas é verdade que também, todo mundo sabe disso, André, você sabe disso. É verdade que nos anos anteriormente não se tinha, não é culpa da Constituição Civil, não, era a própria estrutura de Estado. Aliás, Fortaleza, ela foi abandonada do ponto de vista do controle urbano, do licenciamento ambiental, era completamente abandonada. Até 2005, quando a gestão da prefeita Luiziane Lins começou, em 2005, a estrutura de todo o município tinha 60 fiscais. A questão é que a SEMAN não estava preparada para esse aumento. E não está ainda. Agora, não é correto mencionar de que você não teve avanços. Não é correto. É deturpar a realidade. O grande problema, aí vem o núcleo da questão, é agora. É o que eu quero dizer agora. É porque ainda há segmentos, inclusive no Sinduscom, não todos, há muitos empresários que compreendem a realidade que nós estamos vivendo hoje, sabem que não tem mais recuo nessa questão ambiental, estão se adequando. Tem muitos empresários aqui que estão com essa linha de pensamento, mas ainda há segmentos, tanto na linha do empresariado considerado individualmente, como na própria direção do Sinduscom, que, por exemplo, parte de uma premissa que a gente, talvez fosse o ponto mais de discórdia que eu tive com o Sinduscom foi esse, porque a diretoria do Sinduscom hoje majoritariamente entende, se não por unanimidade, que, por exemplo, licenciamento ambiental não é para existir, só é para existir onde não tenha saneamento básico. Quer dizer, resumir a questão ambiental ao fato de ter ou não ter saneamento básico e licenciamento ambiental, o impacto ambiental, ela não ocorre só nesse sentido. Aí eu quero discordar do doutor Não, Donato, é isso que eu estou dizendo, é só o ponto de discordância mesmo. Deixa eu concluir o raciocínio, André. Conclua, que eu quero discordar de você. Não, eu já estou dizendo que só o ponto de discordância mesmo. Eu quero explicar. Isso, depois você explica, mas eu só dizer que essa questão, e também não tem fundamento dizer que as regras não são claras do licenciamento. Não é verdade. Inclusive, no nosso período, nós até avançamos muito, simplificamos, por exemplo, o processo relacionado a pequenas obras. É tão simples você passar um ano para tirar a licença. Aí é outra história, não é porque a regra é clara. Não. Só para a gente... Deixa eu... Sabe por que também... Só resumindo... Deixa eu só concluir o pensamento, uma coisa, e já tocando nesse ponto.
O grande problema é que se a gente não reconhece as dificuldades de ambos os lados, não se avança. E, infelizmente, o doutor André nunca conseguiu captar isso. Qual é o problema que eu disse? Acho que você também não. Não, tudo bem, deixa eu dizer, depois você disse que eu não captei. Vou dar um exemplo. Quantas vezes, desde a primeira reunião... Se você não deixar de falar, e nós eu não consigo falar. Se eu concluir o pensamento, você está falando faz aí 10 minutos, eu não consigo falar. Então, vamos por eu quero concluir o pensamento. Deixa eu só concluir o pensamento. Todo falando, deixa eu só ir falando e não conseguindo falar, porque você fica atrapalhando, André. Não é boa. Compreendo, eu nunca tive problema de conclua para mim poder falar. Só concluo se você deixar. Está deixado. Pronto. É o seguinte, eu invoco o seu testemunho, desde a primeira reunião que eu tive, dentro do seu, eu ia a todo momento lá na casa do Sinduscon discutir isso. O Sinduscon me ligava, Deodato, está tendo um problema, vem agora, não tem negócio de protelar a reunião, e eu queria saber se depois ele vai confirmar se é verdade ou não. E eu dizia nas reuniões, me lembro que o Otacílio da Colmer disse uma vez, rapaz, o Deodato, toda vida que vem reunião com a gente, ele diz isso, vamos dar esse material para ele, sabe o que é? Eu digo, e não tenho medo de errar, 85% dos projetos que entravam na semana, até o tempo que eu fui secretário, entravam com problemas, com diligências, e aí demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, Três meses para um topógrafo ir no terreno. Também por culpa mútua. É verdade isso que você fala, tem deficiência de gente. Vamos deixar agora o André se pronunciar. Eu discordo do Deodato, tem esse contraponto. O licenciamento é tão simples que ele leva 1 ano para tirar um licenciamento ambiental, né? Existem culpas de ambas as partes? Existem construtores e construtoras. Tem gente que não entra com o projeto todo completo. Isso aí é óbvio que tem, né? Mas não tem essa realidade que é claro, não existe clareza nisso. Quando a gente fala em uma zona urbana consolidada, você tem dentro de uma aldeota, tá? Qual é o licenciamento ambiental que você necessita de uma zona urbana consolidada, que anteriormente ela foi um loteamento antigo, que já foi liberado ambientalmente, que foram reservados... Essa é a falta de clareza? Total, nós não temos clareza no licenciamento. Uma zona urbana consolidada, tipo aldeota, ele fala do esgoto. Não é o licenciamento ambiental, você tem que tomar cuidado com o subproduto. Por exemplo, uma obra que não tem o esgoto na rua. Você vai fazer uma estação de tratamento, que essa estação de tratamento tem que ter determinados cuidados para você lançar na via pública, na drenagem, ou lançar no próprio terreno. Aí sim, você precisa de um licenciamento, né, para regular esse destino da estação de tratamento. Agora, uma zona urbana consolidada, onde você tem vários prédios, onde você tem esgoto na rua, onde você tem todos os cuidados que já foram tidos anteriormente, tá? A definição de meio ambiente, minha gente, a gente tem que cuidar do meio ambiente onde o homem é minoria. Mas não tem um impacto no lençol freático? Mas isso não tem um risco? Esse é o problema. Mas são tomados esses cuidados, né? São tomados sem o poder público... Não, deixa só... Não, são tomados esses cuidados justamente no licenciamento. Né? Sim, mas você está dizendo que não é para ter licenciamento? Não, licenciamento, quando você tem esgoto na rua, não precisa de licenciamento. E as outras questões? Me diga quais são as outras questões. Não, vamos só pôr ordem aqui. Eu queria só que o lençol freático. O lençol freático você tem problema quando você tem problema de jogar o dejeto na coisa, que já são tomados quando você tem uma estação de tratamento. Tá? Então você tem que ter esse cuidado sim. Né? Então, esse licenciamento é claro. A maioria da população não consegue tirar um alvará na Prefeitura de Fortaleza. Por isso é que está esse caos em Fortaleza. Eu vou dar um número aqui, que eu acho que 80% de Fortaleza é ilegal, os imóveis. Não tem alvará de construção, porque é impossível a pessoa tirar um alvará de construção hoje em Fortaleza, um licenciamento ambiental, devido a essa restrição de regra. Tá? Nós, construtores, está dizendo, nós queremos sim contribuir com o meio ambiente, em regras claras, tá? Nós investimos nisso dentro do nosso sindicato, nós não estamos aqui para ser contraventor de meio ambiente, desde que existam regras claras que sejam obedecidas, e nós orientamos os nossos associados a fazer. Agora, você muda essas regras, você passa 1 ano para liberar um licenciamento ambiental de um prédio de uma zona urbana consolidada, isso é um absurdo. É um absurdo. E nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já. Eu quero dar uma ordem aqui para a gente melhor se entender. Vamos falando. Deixar
Estamos de volta com o Povo Economia, hoje recebendo o vereador do PT e líder do partido na Câmara Municipal de Fortaleza, Deodato Ramalho, e o vice-presidente do Sinduscon Ceará, André Montenegro. Estamos falando sobre licenciamentos ambientais, um assunto importantíssimo até para o crescimento da cidade. E qual o crescimento que nós queremos, né, André? Porque a partir dessa definição, a gente pode ter uma cidade melhor, convivendo melhor com o meio ambiente. Para resolver aqui para conduzir melhor, eu queria que o André falasse quais são os entraves hoje. Licenciamento ambiental, alvará com relação a esgoto, o Deodato quer falar sobre a questão dos bombeiros. Qual é a grande questão que faz barrar os processos? Olha, a grande questão hoje é muito complexa mesmo. A sociedade tem que entender que o alvará virou uma peça assim um negócio tão estrombótico para você tirar. O próprio plano diretor, ele não instituiu as suas leis complementares. E isso está deixando assim a cidade com caos. Nós não temos uma lei de ocupação do solo. 32 leis complementares não foram implementadas, que tinham até 2 anos após o plano diretor para ser implementada. Então não foram implementadas, isso aí é um dever de casa que a prefeitura atual vai ter que fazer imediatamente. Até para a gente ter regras claras. O problema é que você entra com um alvará na prefeitura, um técnico diz uma coisa, o outro técnico diz outra coisa, né? Então tem que ter regras claras, objetivas, porque tendo uma regra clara, você já sabe que vai entrar aqui e tem que obedecer aquela regra, né? Então, não existe assim um regramento, né? Talvez com essa instituição das leis complementares, que era um dever que tinha que ter sido feito pela gestão anterior e não foi feito, né? Que ela tem que partir do executivo para o legislativo, isso aí se torna mais fácil. É impossível um empresário aguardar 1 ano com a sua empresa toda parada, esperar 1 ano por um alvará de construção, que é uma obrigação que a prefeitura dá na maior velocidade possível. E o que deve ser regulamentado em termos de leis? Bom, vamos lá. Primeiro, nós fizemos na época, na SEMAN, um checklist. No primeiro momento, os empresariados ficaram assim reticentes, achando que aquilo ia dificultar as coisas. E a gente fez até para evitar essa situação que muitas vezes o empresário vem em público, como por exemplo o presidente do Sinduscon. Eu não sei se foi por equívoco, eu imagino que tenha sido um equívoco, mas um equívoco extremamente grave pelo fato de ser um presidente de uma entidade da respeitabilidade do Sinduscon. E eu vi essa entrevista, por exemplo, quando ele disse, em agosto de 2012, ele mencionou na Rádio Povo, no seu programa, dizendo que tinha saído até agosto de 2012 2 alvarás de construção. Algo absurdo, porque na verdade tinha sido 400 e poucos alvarás até aquela data. E voltando aqui à história do Corpo de Bombeiro, então a gente fez um checklist para evitar de que entrasse na SEMAN os projetos incompletos, pelo menos naquela questão formal, porque é claro que não tem como, no primeiro momento, analisar tudo. Analisa só a questão da formalidade, se os documentos estão todos de acordo com o que está exigido na lei. E aí definimos que não podia mais entrar, por exemplo, os projetos sem o devido laudo do Corpo de Bombeiros. Porque às vezes entrava sem o laudo do Corpo de Bombeiros, claro, que ficaria depois aguardando o laudo do Corpo de Bombeiros. No primeiro momento, inclusive, foi uma medida que todo mundo aplaudiu. Depois eu comecei a receber a demanda de alguns empresários pedindo, porque o Corpo de Bombeiros só tem um bombeiro que faz, não sei o quê, que tem dificuldade também de falta de gente e tal. E aí, conversando de novo com esses empresários, alguns deles disseram assim, não, Deodato, eu acho que está correto, você tem que fazer isso mesmo e tal e tal. E a gente manteve e tal, ou seja, uma análise prévia. Nós instituímos a análise prévia, preparando essa questão formal. Há dificuldade, havia e há ainda vai haver por um bom tempo, porque precisa mais servidor, precisa ter concurso para arquiteto, para engenheiro, para advogado. O André citou um caso gravíssimo, que é essa questão, por exemplo, do agrimensor, do topógrafo, né? Embora isso tenha diminuído muito digamos, a necessidade até dessa coisa, porque nós instituímos um sistema informatizado que deve estar praticamente completo, porque já estava em uso, né? Que você tem um georreferenciamento da cidade que facilita muito as coisas. Aí você tem dificuldades de natureza orçamentária, dificuldades que de fato existem. Agora, eu posso dizer até o tempo que eu fiquei na semana. E eu repetia isso em todas as reuniões do Sinduscon. Quando um empresário disser que demora 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para sair um alvará de construção, antes você
entender isso como verdade, faça uma reflexão, procure saber o que está acontecendo, porque, de fato, o Clausen, que é um colega do André, lá da reunião do Sinuscom, ele sempre dizia isso. Deodato, então tudo bem, você estabelece o tempo de basquete. Não era, André? O tempo de basquete. Ora, se o empresário entra com um projeto, aí o projeto está com defeito, está com problema, ele é notificado para complementar, para se regularizar. E ele vai nesse vai e vem, obviamente o projeto vai demorar muito, até mais tempo. Sabe por que também que isso acontecia? Porque teve uma época aqui nessa cidade que entrava-se com o projeto, garantia o número do protocolo, cheio de erros, o setor técnico da prefeitura notificava, a lei diz que tem que, depois de notificar, tem que cumprir aquela diligência no prazo de 30 dias, sob pena de ser arquivado o processo. Quando eu entrei na semana, tinha montanhas de processos nessa situação. Aí mandamos arquivar. Sabe por quê? Porque muitos desses empresários que faziam isso, claro, concordo com o André, não estou generalizando. Tem muitas empresas aqui que os seus projetos, nesse período, e eu, com a reunião com o governador, no Minha Casa Minha Vida, e que extrapolou para todos os aspectos da construção civil aqui em Fortaleza, eu disse, governador, os projetos que entram redondinhos, que já entram cumprindo todas as determinações, está saindo entre 3 e 4 meses, que é um prazo razoável diante do contexto. Mas só para concluir, então, na verdade, 85% no mínimo dos projetos que não saem no prazo mais célere é fruto da deficiência dos projetos das empresas que lá correm. Sabe por quê? Só para a questão do protocolo que eu disse. Entrava para garantir o protocolo e muitas vezes com esse protocolo ia lá no Poder Judiciário e dizia, olha, dei entrada nesse projeto e a semana não despacha para poder o juiz dar uma liminar. Aquele episódio que eu fui ameaçado de prisão, que o empresário sequer tinha dado entrada na semana. Sabe o que é que ele apresentou ao juiz como fosse um projeto da semana? Um protocolo de 1996, quando nem existia a semana ainda e nem dizia nem do que era. André Montenegro. Muitos que ele citou, eu acho que foi 2 casos, né? Não. O caso mais grave, 2 casos. Mas teve muitos, teve muitos. 2 casos de milhões, não, né? Teve muitos. O que acontece é o seguinte, a gente não pode ficar escondendo sujeira para debaixo do tapete, Deodato. Isso. Quem acha que você está falando, pensa que é uma maravilha. A sua época estava uma maravilha. E não estava, e a gente sabe disso, tanto que muitas empresas migraram do Ceará para outros estados, por dificuldade de tirar o alvará. A gente não pode ficar esperando um ano para tirar um alvará. Tanta prova que nós, ano passado, monitoramos com 19 empresas das 560 associadas do Sinuscom, nós tínhamos parados lá na semana 7 bilhões de investimento. Que se fosse liberado os alvará, nós investiríamos imediatamente na capital de Fortaleza 7 bilhões. Fortaleza, estou falando de Fortaleza. 7 bilhões. São 2 siderúrgicas dessa aí que a gente dá tanto valor, né? Então, isso é impossível. O que é que as empresas fizeram? Migraram. Tem empresa que foi aqui para Natal, que migrou. Manhattan. Manhattan está aqui, uma grande empresa aqui. Está aqui e está no outro canto também. Lógico. Migraram porque não está conseguindo tirar. Fizeram mais projetos, foram atrás de outros mercados, que aqui estrangulou. Quanto tempo nos mercados? Manhattan, Mota Machado. Mota Machado não está mais em Fortaleza? A Comé não está mais em Fortaleza? Estão em Fortaleza, mas não só em Fortaleza. Que é isso? Rapaz, é muito mais fácil você construir dentro da sua capital. Ora, que conversa é essa? São então empresas migraram que estão no Brasil inteiro. Pela dificuldade de tirar o alvará. É verdade, é verdade. Qual o tempo em outros lugares, André? Eu tirei um alvará em Mossoró com 1 semana. Eu e o doutor Marcos Novaes estamos fazendo 80 casas lá, tiramos o nosso alvará com 1 semana. Tá? Eu vi a matéria que o Sérgio Novaes, aliás, o Marcos Novaes disse o seguinte, nessa visita a Mossoró. Ele disse que chegou lá, chegou no secretário e o secretário disse, rapaz, esse projeto é muito bacana, vou aprovar numa semana. Se for assim... É claro que dentro dos parâmetros, é porque são claros os parâmetros lá, são muito claros. As leis são claras, você já faz o projeto dentro das suas leis, são claras as regras. Quando você tem regras claras, você... Agora, a gente fala muito, e a periferia não é só empresa não, minha gente. O cidadão comum não tira um alvará. Tá entendendo? O que é que acontece? É irregular, a nossa cidade está irregular, é um caos. A nossa cidade é um caos. Agora, eu queria ver com vocês o que a gente pode propor para resolver essa situação. Porque já existe um cenário, vocês já discutem isso há muito tempo. O que foi apresentado ao prefeito Roberto Conde? Primeiro, nós queremos imediatamente a regulamentação do plano diretor. O plano diretor não foi essas coisas da... O plano diretor deixou de ouvir os técnicos da prefeitura. Ela ouviu
toda a cidade, né, o plano diretor participativo, mas esqueceu os técnicos. Porque às vezes você ouve a cidade, mas tem que dar o caráter técnico ao plano diretor. Os técnicos da prefeitura foram esquecidos. Todo mundo foi esquecido. O plano diretor virou um mostrengo. Que aí nós tentamos, dentro das audiências lá na Câmara Municipal, foi conduzido muito bem, nós tivemos voz ativa lá, nós tentamos contornar. Foi muito democrático o processo dentro da Câmara Municipal. Eu queria parabenizar os vereadores que participaram desse pleito lá. Então, o que é que acontece? Primeiro, regulamentar as leis do plano diretor, as leis complementares que fazem o plano diretor. São várias. Sistema viário, a lei de uso e ocupação do solo, dentre outras. Tá? Isso aí é primordial para você ter um plano diretor. Hoje você usa a lei de uso e ocupação do solo, antigamente, de 30 anos atrás, a cidade é dinâmica, as coisas mudam, os apartamentos mudam, os espaços mudam. Né? Então você tem que regulamentar para as necessidades atuais. Né? Isso é um ponto que... E regulamentar a lei ambiental, Fortaleza, o plano diretor, ele contemplou duas grandes áreas, a macrozona urbana e a macrozona ambiental. Está muito bem contemplado. Okay? Nós vamos continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Povo e Economia, hoje recebendo o vereador do PT e líder do partido na Câmara Municipal de Fortaleza, Deodato Ramalho, e o vice-presidente do Sinduscon Ceará, André Montenegro. E estamos falando sobre leis ambientais, sobre o impacto na construção civil. Eu vou passar a palavra ao Deodato Ramalho. O que tem de proposta hoje que você está apresentando na Câmara? Bom, fruto dessa experiência, inclusive das discussões que tivemos com o segmento, né, de fato, nós precisamos primeiro fazer uma atualização das leis em relação ao plano diretor e ao próprio plano diretor. Por exemplo, tem uma discussão aqui em Fortaleza, até colocada por alguns ambientalistas, e eu tenho uma discussão clara de que a gente tem que acabar com alguns preconceitos. Por exemplo, essa questão do gabarito, da altura máxima de prédio. Existem, inclusive, umas lendas aqui que a gente precisa desconstituir. Fortaleza é uma cidade territorialmente pequena e nós temos que entender que, de fato, Fortaleza, se ela não tiver um processo de verticalização mais acentuado, ela vai vai parar. É claro que essa verticalização ela tem que se dar respeitando as técnicas de tal forma que acabe com essa lenda de que diz que alguns sustentam que prédio alto tapa a passagem do vento, que não é verdade. E mas é uma discussão. A questão da aeronáutica, A questão da aeronáutica, que é um problema sério. E, agora, a questão da lei de uso e ocupação do solo, embora seja verdade... Apoiam? Eu chego já. Embora na lei de uso e ocupação do solo, embora ela seja desatualizada, e de fato ela tenha que ser remodelada, tem que ser adequada, tem pequenos negócios, por exemplo, em Fortaleza, que estão utilizados por conta dessa falta de adequação, e eu defendo que tenha. E tanto é que eu já fiz um pedido na Câmara, já está tramitando, de uma audiência pública para nós discutirmos todas essas questões para fazer essa atualização, não apenas da lei de uso e ocupação do solo, mas de todas as leis pertinentes ao tema. E apresentei também um projeto de lei instituindo o fator verde na construção civil, que é algo que a gente já instituiu na semana, à época, como voluntariamente, quer dizer, o empreendedor adere ou não aquelas questões que estão colocadas do ponto de vista ambiental. Que aí sim, e aí o André, na época, inclusive, ponderou comigo que, na verdade, eu não poderia fazer como exigência porque precisaria de lei. Eu tinha um entendimento diferente, mas acabei me convencendo e aprovamos no Conselho Municipal do Meio Ambiente, inclusive com o voto do André, como uma opção, o empreendedor agregava ou não aqueles itens de sustentabilidade para melhorar o projeto dele e fazer o diferencial do ponto de vista ambiental. Agora, a gente transformando isso em lei, aí vai ser um primeiro momento que vai ajudar muito, porque aí sim você já está com condições já pré-estabelecidas, praticamente aprovadas, que aquilo já veio, não tem muita dificuldade, aquilo já praticamente está, porque já está pré-aprovado praticamente. Mas em relação só à questão do fato do plano diretor, é certo, o André tem razão, quando diz que faltam as leis para implementar. Mas nisso aí não
não impediu e não impede ainda, enquanto não forem editadas essas leis regulamentando o plano diretor, está lá no plano diretor, aplica-se a lei de uso e ocupação de 96, que a data dela é de 96. Claro, e aí eu concordo plenamente, tem muitas impropriedades, tem algo que está incompatível com o plano diretor, isso tem que, de fato, ser equacionado, inclusive o próprio plano diretor, porque, de fato, a sociedade é dinâmica, as necessidades da cidade vão evoluindo. Então, nesse diapasão é que eu penso que nós vamos agora na Câmara Municipal, então, como já está tramitando essas propostas, ter uma discussão séria, ter uma discussão equilibrada, ouvindo todos os segmentos. A construção civil é responsável pela maior oferta de emprego nesta cidade. A construção civil atende às necessidades da cidade, atende às necessidades humanas. Ela constrói lá na periferia da cidade, ela constrói o posto médico, ela constrói o hospital, constrói a delegacia, constrói os prédios elegantes da cidade. Então, isso aí tem que ficar claro. Eu tenho dito, inclusive no desempenho do meu mandato parlamentar, que eu não vou agir, não vou seguir nem pelo caminho da demagogia e nem da intolerância. Agora, é claro, eu não posso concordar com essa visão que não existe em canto nenhum do mundo de que o licenciamento ambiental tem que ser desconsiderado. Em relação, por exemplo, aos empreendimentos, isso não tem fundamento. Só para concluir, porque eu tenho dados sobre isso. Tá. E você que faz uma coluna de economia, você sabe que isso é verdade. Todo dia tem empresário chegando de outras capitais do Brasil, tem empresário do exterior, principalmente de Portugal e da Espanha, da construção civil, investindo, vindo aqui para o Ceará. Agora, dizer que a Mota Machado, a Colmeia, são as empresas grandes que constroem. O André, por exemplo, a empresa do André constrói muito em Alagoas. É claro, o negócio se expande para o Brasil inteiro. Isso não tem fundamento de dizer que está saindo daqui. Ao contrário, está entrando muito aqui por conta dos bons negócios que estão realizando em Fortaleza. Bem, eu vou falar aqui sobre o fator verde, primeiramente. Sempre o poder do Estado, né, é o poder do Estado querendo impor, né, as coisas. Não é por aí, tá? Quando nós falamos de fator verde, existem correntes, né, graças a Deus existem correntes onde eles beneficiam as boas práticas, né? As boas práticas são sempre beneficiadas. O fator verde é sensacional. Nós estivemos em viagem até com o secretário a Estocolmo, onde essa ideia nós trouxemos de lá, ele trouxe, e realmente é louvável a iniciativa dele, mas nunca impositiva. Nós temos que privilegiar quem trabalha assim. Tipo, como é lá em Estocolmo que ele viu. Quando você institui determinados mecanismos que visam a sustentabilidade, que visam o meio ambiente, as empresas são premiadas. Tem que ser assim. Quando você vai impor através de uma lei, tudo é antipático. Então, o caminho tem que ser diferente. Os bons têm que... Nós temos que inverter essa lógica no Brasil, né, que o justo paga pelo pecador. Os bons é que tem que ser privilegiados. Quem tiver boas práticas tem que ganhar um índice maior, tem que ser isento de IPTU, eu não sei. Nós temos que introduzir práticas, né, de incentivo fiscal, não sei, para ser introduzido. Quando você impõe através de uma lei, isso não vai funcionar. Nunca funcionou e nunca vai funcionar, né? Então, eu queria ter esse contraponto, a ideia é muito boa, mas ela pode cair no descaso, né? Ela pode não funcionar por conta da imposição. Existem empresas, realmente, nossa empresa, empresas de outros parceiros nossos, inclusive agora no final do mês de fevereiro, todos estão convidados para... nós vamos lançar nossa cartilha de sustentabilidade para a construção civil. Foi feita a duas mãos, setor privado com a academia. Nós estamos lançando boas práticas, mostrando às pessoas como é que elas devem proceder com boas práticas no intuito da sustentabilidade. Essa cartilha deve ser lançada, em breve nós vamos anunciar a data do lançamento dela ainda no mês de fevereiro. Então, o setor, ele é muito proativo. O que nós temos que pensar, a pessoa fala muito de empresário, e a cidade como todo cidadão. Cada vez mais, a verticalização, o adensamento é uma prática, é uma nova filosofia de urbanismo. Muitas pessoas questionam, outros não. Quando você adensa a cidade, né, você diminui os custos da cidade. Transporte, né, os custos de manutenção das vias de transporte, parte elétrica, esgoto, né. A verticalização, eu queria que se pudesse focar aqui, quando você tem aqui um prédio, tá?
esse prédio é assim, ele é baixo. Então o vento passa por aqui, né? Então ele está barrando o vento. Quando você levanta os mesmos índices, a mesma quantidade de prédio, quando você faz isso, a circulação é muito maior. Então a verticalação não tem nada a ver com ventilação de prédio. E a questão da aeronáutica? Existe a questão do gabarito da cidade. A questão da aeronáutica, ela veio realmente agora restringir muito a altura dos nossos prédios. Nós, Sinduscom, o que é que fizemos? Nós simplesmente nos chegamos lá na aeronáutica e junto à prefeitura e pedimos que fosse aumentado. Nós mandamos fazer um estudo, né? Um estudo bem feito por pessoas habilitadas, pessoas capacitadas, um estudo para contrapor ao que a aeronáutica propôs. Estamos aguardando uma reunião com o Brigadeiro Mendes, que é o responsável pela segurança aérea no Brasil. Esse encontro vai ser realizado no Rio de Janeiro, para levarmos esses estudos e junto, prefeitura, porque é interesse da prefeitura, senão o mercado imobiliário ele vai ter um grande prejuízo. Governo do Estado, queria agradecer aqui de público o governador do Estado, que nos atendeu prontamente, tá? Convocando inclusive essa reunião, Sinduscom, para chegarmos num consenso junto com a aeronáutica e mostrarmos o plano e ver se... Mas há risco, pelo estudo, há risco? O risco, eu quero que a opinião pública também entenda, não é risco de abarroamento da aeronave no prédio. Isso está descartado. Fortaleza tem o menor gabarito aqui da região Nordeste. Você vai aqui vizinho em Recife, nós temos um prédio de 48 andares. O prédio mais alto em Fortaleza só pode ter 22 andares. Então o aeroporto de Recife é do lado dos prédios, tá? Então, o problema é de sinalização, de comunicação aérea. Tá? Os aviões eles se comunicam com a torre e, segundo a aeronáutica, isso está prejudicando se você fizer. E nós temos um estudo, eu não sou técnico, eu não adentrei a fundo no nosso estudo, mas os técnicos fazem o contraponto e esse gabarito retornaria em grande parte do município de Fortaleza. Tá? E nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Povo Economia, hoje recebendo o vereador do PT e líder do partido na Câmara Municipal de Fortaleza, Deodato Ramalho, e vice-presidente do Sinduscom, André Montenegro. Estamos falando sobre licenciamentos ambientais e eu vou começar aqui sobre um grande embate que a Construção Civil teve com a Prefeitura ano passado, que foi o pagamento das compensatórias ambientais. Eu vou passar a primeira palavra ao Deodato. Perfeito. E o André depois pode responder. Como é que você vê essa questão das compensatórias, Deodato? Bom, antes de falar nessa questão, até porque também é fruto de boas discussões que a gente travou no Sinduscom, aliás, seguindo inclusive aquilo que a gente tinha até pactuado, né, com o Sinduscom, mas que acabou não acontecendo não por culpa deles, em relação a resolver esse problema. Mas antes disso, eu queria mencionar a questão que o André acaba de dizer, que vão lançar aí um documento, um manual, acho muito bacana. Agora, a gente tem que também compreender a distância entre o que se escreve, o que se fala e o que se faz. O melhor documento que tem aqui produzido em Fortaleza, nesse campo, é o manual da Copercom, junto com o Sinduscom, que é o manual sobre a questão do tratamento dos resíduos sólidos da construção civil aqui em Fortaleza. E quando nós começamos a pressionar para cumprir de fato, porque infelizmente muitas grandes empresas aqui, respeitáveis empresas, não cumprem e que subscreveram esse documento na Copercom, a gente aí começou a uma discussão querer contestar aquilo que a nossa fiscalização estava exigindo. Aí foi que nós dissemos, rapaz, nós estamos aplicando inclusive o manual de vocês, está dentro do manual. Outra questão, aí já entra na compensatória, que é o problema da tabela do pagamento dessa compensação ambiental. A lei aqui de Fortaleza estabelecia de 0,5% a 5%. Havia um questionamento do Sinduscom, não do Sinduscom, da construção civil de um modo geral, em relação a esse pagamento, onde fundamentalmente eles colocavam que a impropriedade dessa cobrança, porque não havia, segundo eles, critérios objetivos para dizer qual era o empreendimento que era devido e qual que não era. Foi quando eu assumi a secretaria, me deparei com esse problema, conversamos muitas vezes, inclusive, né, depois que saiu uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, porque também a parte principal de contestação do Sinduscom era a questão da constitucionalidade da cobrança. Eles sustentavam que era inconstitucional. A associação
uma associação, uma entidade de classe lá de São Paulo entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, dizendo que era inconstitucional essa cobrança. O Supremo decidiu essa questão, dizendo que é constitucional, que pode sim ser cobrado, inclusive, diferente da lei aqui de Fortaleza, até disse que não tem limite, vai depender da situação. Agora, claro, aí o Supremo decidiu uma coisa que tem razão, o que o André disse. O Supremo disse o seguinte, que para cobrar essa compensação ambiental, o órgão ambiental tem que produzir um relatório para, de fato, avaliar o potencial de impacto ambiental daquela obra. Perfeito. Então, acho que aí eu digo, pronto, resolveu o problema. Vamos encaminhar uma lei de acordo com o que decidiu o Supremo. E aí, repito, não foi por culpa do Sinduscon que essa lei acabou não sendo encaminhada. Muita dificuldade, acabou nunca acontecendo. E aí eu propus agora, está tramitando na Câmara Municipal, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Ainda para concluir, em relação a essa cobrança, aconteceu uma coisa engraçada também entre o que se escreve, o que se diz e o que se faz. Sabe o que era? Na hora que, assim, há em torno de 4 anos, que foi antes de eu estar na semana que já existia, o Sinduscon tem uma liminar da Justiça beneficiando os sócios do Sinduscon, da entidade, de não pagar essa compensação. É feito o cálculo, fica lá anotado, mas ele não paga, é liberada a obra, etc. Para no futuro, quando for resolvido isso, se o Sinduscon ganhar, não vai ficar devendo nada. Se perder, vai ter que pagar, inclusive, esses valores atrasados. E aí, quando nós entramos na secretaria, nós começamos a fazer uma tabela para fazer esse cálculo. E aí nós nos deparamos com situações muito engraçadas em relação a isso, o que se diz, o que se faz, o que se diz, o que se escreve e o que se faz. Porque aí nós passamos a aplicar a tabela do Sinduscon. Aí foi interessante, porque, por exemplo, teve empreendimentos lá que quando os técnicos fizeram os cálculos, aí foram ver lá um prédio aqui em Fortaleza, um prédio de classe média, em que o valor de cada unidade saía mais ou menos a R$6 mil o apartamento. Né? E o nosso técnico lá, que ainda está lá hoje, o doutor Alain Arraes, que é da Cofis, aí quando o empresário veio reclamar desse valor, aí disse, não, nós estamos aplicando a tabela do Sinduscon. Ou seja, está dentro ainda daquela linha que eu mencionei agora sobre o manual. Era interessante, doutor Teodato, pontuar essas empresas, né? Era falar o nome das empresas, porque fica generalizando, parece que todo mundo faz. Não estou dizendo, eu já disse desde o início que não estou generalizando. Eu tenho 2 contrapontos importantes a isso. O poder discricionário do Estado é grande. Ele pega o cidadão e quer cobrar mais taxa. Minha gente, quem vai pagar a taxa compensatória não é a construtora. Claro. Somos nós, cidadãos. A gente tem que contrapor esses aumentos de impostos. Né? É uma taxa. Mas nós questionamos, não é uma taxa em si, mas como ela está sendo aplicada. É claro a resolução CONAMA, é devida a compensatória para empreendimentos de relevante impacto ambiental, comprovadamente através do estudo de RIMA, né, que tem que ser feito estudo de RIMA. Como é que se quer cobrar uma compensatória ambiental em cima de uma casa, em uma zona urbana consolidada? Qual é o relevante impacto ambiental que o empreendimento desse porte vai causar para a cidade como um todo? Então, se tornou mais uma taxa. Então, nós entramos contra isso mesmo. Eu quero que o cidadão entenda, nos países desenvolvidos, quando as pessoas instituem mais uma taxa, todo mundo grita. Aqui ninguém grita. Aí bota a culpa no empresário que não quer pagar compensatória ambiental. Isso não existe. Quando é devido, nós pagamos. Está lá bem caracterizado. Quais são os empreendimentos relevantes de impacto ambiental? Loteamentos com mais de 100 hectares, grandes barragens, né? Estradas, aí sim é devida a compensatória ambiental. Como é que você vai cobrar uma compensatória em cima do relevante impacto ambiental de um prédio numa zona urbana consolidada? Qual é o relevante impacto ambiental que esse prédio causa ali? Outros impactos estão sendo analisados. Resíduo sólido, você já tem um plano de resíduo sólido, você já tem um plano de trânsito, que é o RIST. Então, eu quero que as pessoas entendam que nós estamos no contraponto, nós estamos defendendo, na realidade, a sociedade como um todo. Vamos acabar com essa história de jogar a culpa sempre no empresário que não quer pagar as coisas. Pelo contrário, se nós não pagarmos, nós não aprovamos os nossos prédios, nós não vendemos. Esse custo da taxa é repassado para o consumidor, minha gente. Então, o poder discricionário do Estado, levantando essa bandeira, que é a bandeira leve do meio ambiente, é leve, todo mundo acha maravilhoso, mas por trás tem outra coisa. Está entendendo? E outra coisa que o Sinduscon levantou. Não, o Sinduscon também quer. Nós entramos com ofício na secretaria
ano passado, pedindo a destinação dessa compensatória. Até hoje nós não recebemos. Como a sociedade, como uma entidade da sociedade civil, nós entramos administrativamente pedindo para onde está sendo aplicado esses recursos que, quando são arrecadados de empresas que não são associadas ou de outros empreendimentos, onde está sendo aplicado. A gente quer saber se está sendo aplicado realmente na proteção do meio ambiente, e ela tem que ser aplicada naquele empreendimento onde foi feitas as ações mitigadoras. Então isso tem que ficar claro com a sociedade e acabar com essa história de ficar culpando o empresário. A gente trabalha sério. A gente quer saber onde está indo esse dinheiro, e nós não vamos pagar essa compensatória enquanto ela não for regulamentada. Está errada a cobrança da compensatória. E esse custo é repassado para você, cidadão. Só para concluir o programa, eu queria que o Deodato desse uma conclusão desse nosso debate, né, sobre essas questões ambientais. Depois eu vou passar a palavra a André. Rapidamente, Deodato. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, né, de fazer esse esclarecimento, nos colocar à disposição para fazer esse debate, né, mas também alertar a sociedade. E dizendo isso, também já afirmando que eu não estou generalizando em momento algum. No início da minha fala eu disse isso. Tem empresários aqui da construção civil com cabeça avançada que querem contribuir com a questão ambiental. Agora, não dá para a gente também aceitar alguns sofismas, por exemplo, de querer comparar uma casa de um cidadão lá no Bom Jardim com um grande prédio. E aí é um subterfúgio para poder... Mas a partir de 500 metros quadrados é comprado. É um subterfúgio para poder... dourar a pílula para o que está por detrás da questão. Agora, alguém sustentar que é contra uma lei, que no conteúdo da proposta ele diz que é boa, que é bacana, mas diz que não quer que seja lei, aí então é porque não quer fazer. André. Bem, minha gente, adorei o seu debate aqui, tá? E eu quero fazer aqui também uma ressalva. O doutor Deodato sempre nos atendeu. Tá? Ele é um democrata, isso aí é uma verdade que tem que ser dita. Mas nós temos os nossos contrapontos, né? E tem que ser dito, eles têm que ser ditos, né? Eu acho que as leis que realmente existem no nosso país, leis que pegam e leis que não pegam, são aquelas leis que realmente elas vêm ao bem de toda a sociedade e elas podem ser gradativas. Estou dizendo que tem que ser lei, não, doutor Deodato. Pode ser uma lei, pode ser gradativa. Daqui a 2 anos, as empresas que instituir o fator verde vão ter um bônus X, e depois essa lei pode ser gradual. Então, eu quero agradecer e mostrar para a sociedade que muitas das verdades, esses debates, eles são esclarecedores. E nós estaremos sempre dispostos a vir aqui e esclarecer para toda a sociedade esses contrapontos que vão existir são sempre. Importantes nessa discussão. Obrigada, André, obrigada, Deodato, e obrigada a você pela audiência. O programa de hoje está terminando e nós voltamos na próxima quarta-feira, e você também pode participar, pode nos ver em horários alternativos, no sábado às 3 da tarde, domingo às 1 da tarde. E a gente volta na próxima quarta-feira às 7 da noite, aqui na TV O Povo. Até lá!